pessoal, sou a professora Thaís, aqui do Instituto Genoma, e eu vou estar dando continuidade na disciplina de assistência ao paciente idoso. Entramos aqui no módulo 3, o último módulo da disciplina, e esse módulo ele foi dividido em 2 unidades. Nessa primeira unidade, nós vamos falar da polifarmácia, né? Que é algo bem característico da população idosa, visto que, né, os idosos, durante o processo do envelhecimento, né, carregam consigo doenças, né, doenças crônicas, na qual se faz necessário ali a utilização de vários medicamentos. Então, a população idosa, pessoal, ela vem crescendo rapidamente, né, especialmente a classe ali dos idosos com mais de 80 anos de idade, certo? Então, pessoal, a população idosa, né, ela vem aumentando ali consideravelmente durante os anos. E principalmente essa população ali acima dos 80 anos de idade, né? E sempre quando a gente fala desses idosos, assim como eu iniciei, a polifarmácia é uma prática comum dessa população idosa, desses indivíduos idosos, né? E quando nós falamos de polifarmácia, nós estamos falando do uso de várias medicações. E nós, como equipe de enfermagem, temos que estar atento, porque devido ao uso dessas várias medicações, em decorrência de tratamentos de doenças crônicas já pré-existentes, né, o risco desse idoso ter ali intoxicações e interações medicamentosas é muito alto. Então, dentro da polifarmácia, nós encontramos alguns problemas na geriatria, né? Quais são esses problemas? A iatrogenia, a imobilidade, a instabilidade postural, incontinência esfincteriana, insuficiência cerebral. Então, esses problemas aqui demonstrados, né, também são relevantes para a questão da polifarmácia. Quando nós falamos de administração de medicamentos nessa população idosa, né, as próprias alterações que acontecem ali dentro do processo fisiológico do envelhecimento, né, elas podem interferir nas características do medicamento. Então, quando nós falamos de medicamento, nós vamos lembrar lá da farmacologia, né, que todo fármaco, né, ele passa ali por 2 processos, tanto da farmacocinética, ou seja, o caminho que a droga faz no organismo, então, a partir da ingestão dessa medicação, né, qual que é o caminho que essa droga ela vai percorrer no organismo, e também a farmacodinâmica, né, que quer dizer a interação dos fármacos ali com os receptores, onde exerce o seu mecanismo de ação, promovendo ali um efeito terapêutico. Então, sempre que a gente fala, né, de administração de medicamentos no idoso, nós vamos lembrar do processo fisiológico do envelhecimento, que ele pode interferir, né, nas características dos medicamentos, tá? E aí a gente lembra da farmacologia, né, que todo medicamento, ele, dentro do organismo, ele vai seguir ali os caminhos tanto da farmacocinética quanto da farmacodinâmica. Então, aqui, ó, vamos lembrar aqui um pouquinho de algumas mudanças fisiológicas relacionadas à idade que vão influenciar a farmacoterapia nos idosos, tá? Então, lá no sistema digestório, também que é algo que é fisiológico, nós vamos ter um aumento do pH gástrico. Então, a gente vai ter um aumento ali também de suco gástrico desse idoso, tá? A gente vai ter uma diminuição do fluxo sanguíneo, né, esplânico, a área de superfície do intestino delgado também ela vai ficar diminuído. A gente vai ter a diminuição do fluxo sanguíneo hepático, né, uma diminuição da metabolização ali também do fígado, tá? E ainda dentro aqui dessas alterações, vamos falar da farmacologia, das alterações farmacocinéticas. Lembrando que a farmacocinética, ela vai mostrar para nós o caminho que o medicamento ele faz dentro do
organismo. Então, em relação à absorção, que é um dos caminhos, né, desse fármaco dentro do organismo, nós vamos ter o quê? Uma elevação do pH gástrico, diminuição do fluxo sanguíneo, diminuição da superfície da mucosa do intestino delgado e diminuição da motilidade gastrointestinal. O que vai acontecer? Esses fatores, eles têm pouca relevância clínica, porém, a gente observa o quê? Que a redução da motilidade gastrointestinal parece compensar a influência das outras alterações. Em relação ao metabolismo, o metabolismo do idoso também ele é o quê? Lento, né? Então, é onde nós podemos ter interações medicamentosas, levando a agravamento de sintomas também desse idoso. A eliminação renal também, ela fica afetada, né? Então, onde pode aparecer ali efeitos tóxicos dos medicamentos, porque a gente tem que lembrar, né, que todo medicamento, ele entra no organismo, né, ele vai passar pelo processo de metabolização, na qual ele vai se ligar ali ao receptor para poder fazer o efeito, e ele vai ser o quê? Excretado do organismo. Como a gente tem uma diminuição ali da alteração do sistema renal, né, essa eliminação, ela fica também prejudicada, podendo trazer ali uma toxicidade para o idoso, certo? Em relação ao uso ali de medicamentos, tá bom, pessoal? E aí, sempre, né, quando nós falamos de uma assistência de enfermagem a esse paciente idoso, né, levando como base a polifarmácia, ou seja, vários medicamentos que esse idoso toma, nós sempre vamos ter que ficar atentos à prescrição de medicamentos para esse idoso, sempre seguindo ali à risca, né, o que foi prescrito como tratamento medicamentoso para esse idoso e observando ali também as alterações que esse idoso ele apresenta em relação ao tratamento que foi proposto. Observar sempre aqui, ó, a resposta do idoso frente ao tratamento que foi proposto, através dos sinais e sintomas, tá bom, pessoal? Finalizamos aqui a unidade 1 do módulo 3 e até a próxima aula.